Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de Lucas e hoje chegamos ao capítulo de número 17 e vamos ler um trecho daqui a pouco que vai do verso 3 ao verso 19. Por isso que é importante você ter em mãos a sua Bíblia para acompanhar essa leitura que faremos daqui a pouco. Importante também pedirmos a Deus para que Ele oriente o nosso estudo. E eu convido você para esta oração junto comigo nesse momento. Nosso Deus, nós te pedimos que tu nos orientes nesse estudo bíblico, que tudo que viermos a aprender da tua palavra possa ser colocado em prática e nós te pedimos ajuda nisso, Senhor. Abençoa cada pessoa que nos acompanha. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá então à nossa leitura. Lucas capítulo 17, versos 3 a 19. A palavra de Deus nos diz o seguinte: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Palavra de Jesus. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá que agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e também da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse, levante-se e vá. A sua fé salvou você. Jesus estava ensinando aos seus 12 discípulos que se o irmão os ofendesse e se arrependesse e fizesse isso repetidas vezes, mesmo assim, deveriam perdoá-lo. Ao perdoar, o objetivo era a reconciliação, mas os apóstolos perguntaram como seria possível perdoar repetidamente alguém que se comportasse daquela maneira. Parece que eles estavam preocupados em perdoar muitas vezes, baseado apenas na declaração do outro, de que ele se arrependeria, o que para eles talvez fosse algo impossível. O que os apóstolos entendiam ser necessário? Segundo eles, seria necessário aumentar a fé deles para que eles conseguissem perdoar tantas vezes aquela pessoa. Eles concluem, portanto, que seria necessário ter mais fé do que a que eles possuíam naquele momento. Segundo eles, aumentar-lhes a fé seria condição para obedecer o que Jesus estava lhes dizendo. Dificilmente alguém pensaria que Jesus iria se opor a esse pedido de aumento de fé, não é verdade? Mas exatamente é isso que parece que Jesus vai fazer com seus discípulos. Nesta parte inicial do texto, Jesus vai ensinar a eles, e a nós também, algumas coisas importantes.
em se falando de fé, o que importa não é a quantidade da fé, mas sim a natureza ou a qualidade dela. Perdoar não tem a ver com fé, como os discípulos pensavam. Mais à frente, Jesus vai nos mostrar que perdoar tem a ver com gratidão. Em Lucas 17 e 18, o evangelista nos apresenta vários relatos sobre curas e palavras instrutivas de Jesus. Alguns comentaristas sugerem que não há conexão entre esses relatos. É como se fossem fragmentos de relatos que Lucas organizou e colocou no seu evangelho. Alguns desses comentaristas até questionam se haveria alguma correlação desses recortes com algum outro relato encontrado nos capítulos vizinhos. Por outro lado, há outro grupo de comentaristas que defendem haver sim um argumento lógico sendo desenvolvido aqui, sendo que o desafio é determinar qual é esse argumento. Para complicar o entendimento do conjunto, há perguntas que à primeira vista são intrigantes ou não têm respostas fáceis de ver. Algumas delas, por exemplo, podemos citar: qual a relação entre perdão, a fé, aquela fé que os discípulos estão pedindo, e o assunto dos versos 7 ao verso 10, onde fala da relação de um certo servo e o seu senhor. Outra pergunta: qual a relação disso com a história dos 10 leprosos que aparece lá no verso 11 ao verso 19? Outra pergunta: os 9 leprosos manifestaram algum tipo de fé para serem curados? E uma outra pergunta é se a cura daquele leproso que voltou foi diferente da cura dos outros 9 que não voltaram. No próximo quadro, nós avançamos um pouco vendo o apelo à fé e uma resposta intrigante que Jesus vai dar aos seus discípulos. Uma primeira observação, na realidade uma pergunta: por que em Lucas 17:1 fala em discípulos, mas no verso 5 fala em apóstolos? Isso sugere que Jesus tinha um plano, um grupo, um público amplo, um grupo amplo de pessoas que eram seus discípulos e que os seguiam. E havia também o grupo restrito formado pelos seus 11 discípulos, seus 11 apóstolos. Ele falava, Jesus, de forma geral, aos seus muitos seguidores, aos seus muitos discípulos seguidores, e muitas vezes dialogava com o grupo pequeno dos 12. É o que acontece aqui. Jesus está conversando e ensinando com eles. A resposta de Jesus do verso 6, por exemplo, é de natureza positiva, enquanto os próximos versículos, a partir do verso 7, são mais negativos, ou seja, são de natureza mais corretiva. Então aqui é claro que está havendo um diálogo de Jesus com os seus 12 discípulos. O pedido dos apóstolos assume que, para perdoar, seria necessário ter mais fé, porque achavam que o desafio de perdoar aquela pessoa que os ofendesse muitas vezes era um desafio muito grande, e o suprimento de fé que eles possuíam talvez estivesse em baixa. O interessante é que lá em Lucas 9, os apóstolos haviam sido enviados para pregar sobre o reino de Deus. Jesus, nesta oportunidade lá do Lucas 9, havia lhes dado poder e autoridade para curar e expulsar demônios. No entanto, agora eles estavam pedindo mais fé. Note que não é dito se Jesus atendeu a esse pedido dos discípulos. Ele apenas comenta que bastaria uma pequena porção de fé, do tamanho de um grão de mostarda, que, diga-se de por sinal, é menor do que um grão de arroz, para transplantar uma árvore da terra para o mar. Essa resposta de Jesus é uma pista para entendermos o problema. E qual é o problema? O problema não é a relação de perdão com o mecanismo da fé, mas a relação de perdão com a gratidão. É o que tentaremos ver nesse estudo. No trecho de Lucas 17, do verso 7 ao verso 19, encontramos duas lições
sobre gratidão. Na primeira, Jesus ensina sobre gratidão usando uma parábola, que é o que nós lemos do verso 7 ao verso 10. Essa primeira lição é dirigida aos apóstolos. Jesus compara o relacionamento que possui com eles à relação entre o Senhor e o seu servo. A segunda lição que Lucas nos mostra é sobre o leproso curado que voltou para agradecer, que aparece lá no relato do verso 11 ao verso 19. Trata-se de um incidente que aconteceu em algum momento do ministério de Jesus. Lucas escolhe esse momento do texto para registrar essa ocorrência, dado que ele se aplicaria, ou ela, a ocorrência, se aplicaria muito bem ao argumento sobre gratidão, que é o argumento que Lucas está desenvolvendo. 10 leprosos invocam Jesus para ter misericórdia deles, e todos os 10 são curados. Mas lemos que apenas um retorna para agradecer, e este homem era um samaritano. Consideraremos essas duas lições sobre gratidão e, em seguida, procuraremos descobrir como elas se relacionam com o assunto de fé e o assunto de perdão. No próximo quadro, então, nós vemos a primeira lição, como a fé se relaciona com a gratidão. Jesus inicia com a expressão, no texto que nós lemos: qual de vocês, se tivesse um empregado que passasse o dia fora realizando tarefas a ele atribuídas, o receberiam em seu retorno com um agradecimento? O ponto aqui não é que o patrão estaria impedido de agradecer ao seu empregado, mas que ele não seria obrigado a fazer isso. O agradecimento não seria devido porque as atividades do empregado faziam parte das suas atribuições. O agradecimento, portanto, não é devido por algo que é obrigatório. Por exemplo, seria razoável esperar que a Receita Federal enviasse um e-mail de agradecimento aos contribuintes por terem entregue a sua declaração de imposto de renda e terem pago os impostos no dia? Claro que não. Pagar impostos não é algo que faz parte do nosso dever? Como esperar gratidão da Receita Federal pela declaração do imposto de renda e dos pagamentos de impostos? Jesus mostra que com esse caso do empregado, que se alguém tem um compromisso, deve cumpri-lo sem esperar agradecimento. Aplicando, a pessoa que cumpre sua obrigação não deve se achar digna de receber elogios por ter cumprido com os seus compromissos. Se andamos corretamente, não há sentido em acharmos que Deus deve nos agradecer por isso e nos premiar com bênçãos. Podemos dizer que há duas categorias de fé: a fé que eu chamaria de genérica e a fé bíblica. A fé genérica é aquela que se baseia mais no desempenho de alguém do que no caráter de Deus. Fé genérica é um tipo de obra que supostamente obrigaria Deus a responder. Nesse tipo de fé, supõe-se que Deus é quem deve nos agradecer por alguma coisa que tivermos feito. É fato que a fé bíblica verdadeira, a partir dela, não deve ser visto como uma moeda de troca. Mas, apesar disso, muitos cristãos pensam que quanto mais dinheiro derem para as causas da igreja, por exemplo, mais crédito terão na contabilidade do céu. Pelo fato deles terem dado contribuições, acham que Deus é obrigado a lhes abençoar. Eu dei o meu dízimo, dei minha contribuição, como Deus é fiel, então ele vai me obrigar. Ele é obrigado, ele vai me abençoar, é obrigado a me abençoar. É uma lógica um pouco materialista e bastante perigosa e a gente pode dizer distorcida, né? Em função disso que nós estamos estudando. Há comentaristas que sugerem que Jesus está criticando os que buscam praticar esse tipo de fé, que eu, aqui no nosso estudo, para nos facilitar na didática, estou chamando de fé genérica. Ou seja, a fé genérica é aquele tipo de fé que se baseia no possuidor dela e no que ele fez ou o que ele faz de bom. A fé dita genérica pensa em termos de direitos
que a pessoa tem que obrigaria Deus a abençoá-los. Isso num grande resumo. Esses direitos seriam resultados de benefícios que supostamente possam ser devidos pela fidelidade da pessoa. Esse tipo de fé obrigaria então Deus a responder, obrigaria Deus a abençoar essa pessoa. A fé bíblica, por outro lado, requer obediência a Deus sem contrapartida, sem exigência, qualquer exigência. Estariam os discípulos querendo que Jesus lhes aumentasse a fé como contrapartida deles terem que perdoar aqueles que os ofendessem? Ou achavam que o perdão a ser dado era algo tão impossível, tão difícil, que somente uma boa porção de fé lhes permitiria conceder este perdão? No próximo quadro, Jesus corrige o pensamento errado dos discípulos sobre fé. As palavras de Jesus nesse texto nos ensinam um princípio de vital importância. A fé opera sempre na arena da graça e da misericórdia e é exercida por aqueles que sabem que não têm merecimento, não são merecedores daquela fé ou daquela bênção. A fé bíblica reconhece não haver merecimento. Quem quiser desenvolver essa fé bíblica, essa fé verdadeira, deve reconhecer seu próprio não merecimento. A partir disso, se aproximar de Deus na base da graça. A fé bíblica verdadeira não deve ser vista como gratidão de Deus à nossa conduta, mas sim deve ser vista como uma forma de gratidão nossa em relação a Deus. Os fariseus acreditavam que, por interpretarem e seguirem externamente a lei, poderiam merecer o favor de Deus. Com isso, eles se sentiam com pouca ou nenhuma gratidão em relação a Deus pelo que eles recebiam. Por quê? Porque eles simplesmente achavam que as bênçãos a serem recebidas era uma obrigação de Deus para com eles. Percebe aqui como a coisa acaba ficando distorcida. Os apóstolos estavam com um pensamento equivocado sobre a fé. Lucas nos sugere aqui que as palavras de Jesus servem como um corretivo ao pedido dos apóstolos quanto a aumentar-lhes a fé. Jesus nos diz que o importante não é a quantidade de fé, mas sim os atributos da fé. O assunto não é uma questão de quantidade, mas uma questão de qualidade. O pensamento dos discípulos era que eles não tinham fé suficiente. A resposta de Jesus foi que, na realidade, eles não tinham uma compreensão correta da natureza da fé. No próximo quadro, temos uma pergunta: mas o que tudo isso tem a ver com fé e perdão? Os fariseus pensavam que Deus lhes devia bênçãos. Se os fariseus pensavam que Deus lhes devia suas bênçãos, Jesus ensinou exatamente o contrário. Jesus ensinou que aqueles que querem ter fé devem primeiro reconhecer sua própria indignidade e deveriam se aproximar de Deus com base na graça de Deus e não com base em seus próprios méritos. Lucas vai nos mostrar isso em vários relatos ao longo do seu evangelho. E destacamos aqui 4 deles para mostrar a importância e o significado dessa indignidade. Todos esses relatos, esses exemplos que nós vamos trazer, os 4 exemplos, eles estão fortemente ligados a um sentimento de indignidade da pessoa que é abençoada, da pessoa que é curada. Então, esses 4 exemplos vão mostrar que a fé costuma funcionar num contexto de misericórdia e num contexto de graça. O primeiro exemplo se encontra lá em Lucas 5:20. Depois você pode examinar essa passagem com mais detalhes. Mas nesse texto ocorre a cura daquele paralítico que foi baixado pelos seus amigos. Ele estava deitado numa cama, baixado pelo telhado da casa, no meio de um grupo enorme de pessoas que estava ouvindo Jesus. Ele vai então a esse paralítico ser curado por Jesus e ele se sente certamente indigno e se sente envergonhado, aquele paralítico, pelaquela situação toda, ele deitado numa cama com seus lençóis, com a sua impossibilidade de andar. Então, um exemplo da indignidade que ele sente e exatamente nesse ambiente que Jesus vai
curá-lo daquela enfermidade. Outro exemplo que nós encontramos é em Lucas 7. Somos informados da fé daquele centurião, que ele se declara indigno, porque ele possuía um servo que estava doente, ele pede que Jesus vá à sua casa, pede que Jesus o cure, Jesus diz assim, eu vou à sua casa, ele disse, não, Senhor, não vá à minha casa, não sou digno de te receber em minha casa. Então, ele declara a sua indignidade e Jesus vai curar o seu servo. Terceiro exemplo que nós registramos aqui, extraímos do livro de Lucas, dos muitos que ele tem sobre essa questão da indignidade, se encontra em Lucas 7, do verso 36 a 50, aquele episódio que já até estudamos em estudos anteriores, que Jesus estava em um jantar na casa de um fariseu e uma mulher lava seus pés com as suas lágrimas e os unge com um perfume. E as lágrimas dessa mulher relatam ou refletem, mostram com clareza o que ela sentia em termos de indignidade em presença do Mestre. E o quarto e último exemplo que nós trazemos aqui, em Lucas 8:43. É aquele incidente em que uma mulher que possuía uma hemorragia há 12 anos se sente totalmente indigna. Ela talvez não tivesse nem coragem de olhar para Jesus, não tinha coragem de dirigir a palavra, de se aproximar dele, mas no meio de uma multidão ela faz tudo para poder tocar na borda da capa de Jesus. E com isso ela é curada, porque Jesus vai dizer, quem me tocou, porque eu senti sair poder de mim. Então a mulher totalmente indigna, ela vai ser abençoada com aquela cura milagrosa e poderosa de Jesus. Uma das características da fé portanto, é o sentimento de indignidade por parte daquele que suplica e se aproxima de Deus. A fé nunca olha para Deus esperando que Ele nos agradeça por algo que tenhamos feito, mas nos mobiliza a responder a Ele com gratidão pelo que Ele fez ou pelo que Ele faz por nós. Em nosso texto, Jesus ordenou a seus discípulos que perdoassem aqueles que os ofendessem ou pecassem contra eles, mesmo que essa pessoa os ofendesse ou pecasse contra eles de forma recorrente, se arrependendo 7 vezes por dia. Os discípulos, como nós, perguntam se isso teria algum sentido ou se isso seria possível. Como perdoar alguém que não é digno de perdão? Como perdoar alguém que é indigno? Se achamos que quem peca contra nós não merece nosso perdão, ou quem nos ofende não merece o nosso perdão, lembrar que nós não somos merecedores do perdão, não somos merecedores das bênçãos de Deus. Jesus vai ensinar aos seus discípulos que o perdão aos outros é uma questão de graça e não é uma questão de fé. Se é uma questão de graça, o perdão a ser dado não é merecido. Nós que vivemos pela graça, devemos também manifestar graça, da mesma forma que nós recebemos a graça de Deus, nós devemos manifestar graça para os outros, como Deus se manifestou a nós. É por isso que Jesus enfatiza o tema da gratidão nesses versículos. Um dos pontos é que o servo, que nós lemos daquela parábola do servo e o seu senhor, o servo não deve esperar gratidão do Senhor. O servo deve demonstrar gratidão ao Senhor. Isso é uma coisa que Jesus ensina com aquela parábola. E outra coisa que ele ensina também é que a nossa gratidão ela deve ser baseada na graça de Deus em nossas vidas. E essa graça ela vai ser o combustível para o perdão que devemos manifestar para as outras pessoas. Nossa gratidão a Deus é motivo, então, de perdoarmos os outros. Assim, Jesus conclui esse assunto. A fé opera no meio da graça e a graça deve produzir o perdão. Essa gratidão é o motivo dos discípulos perdoarem os outros e não aquela questão de fé que eles estavam argumentando. Espera-se que aqueles que são perdoados em muito, com muita graça, com base na graça, também possam perdoar muito. No próximo quadro, nós passamos à segunda lição que podemos extrair desses relatos de Lucas, que estão dentro de um fio de meada, dentro de um argumento que ele está nos apresentando. É quando encontramos a lição, ou o episódio, ou o incidente do leproso curado que volta para agradecer.
O tema de gratidão permanece nessa parte do relato de Lucas. Ele, na realidade, é a chave para entender todos esses relatos que aparentemente aparecem recortes, mas eles têm uma ligação entre eles. Isso vai ficar mais evidente, ainda mais evidente, quando consideramos a história desses 10 leprosos, dos quais apenas um voltou para agradecer. Lucas revela que o princípio unificador dessa narrativa de Lucas não é nem a geografia e nem a cronologia, nem o desencadeamento cronológico dos episódios, mas sim o desenvolvimento lógico dos seus argumentos. Em algum momento, Jesus estava passando pela região de Samaria. Chegando a uma aldeia, nós lemos que ele encontra 10 leprosos. Eles se mantêm distanciados de Jesus em obrigação à lei da época, que não permitia que quem estivesse com essa enfermidade se aproximasse dos outros. Eles mantêm esse distanciamento. De longe, então, eles clamam a Jesus, eles pedem misericórdia a Jesus, para que Jesus viesse a curá-los. Jesus vai curá-los. Contudo, Jesus escolhe a cura desses 10 leprosos de uma maneira diferente. Em vez de estender a mão e tocá-los, como ele já havia feito em outros episódios, em casos anteriores, ele instrui aqueles homens para que eles fossem procurar os respectivos sacerdotes. Eles, então, se despedem de Jesus, mas ainda não estavam curados. O texto lido, ele dá a entender que todos eles seguem em obediência às instruções do mestre. À medida que eles vão caminhando, todos vão sendo curados. Imagine você, eles andando e olhando para as suas deformações, e elas paulatinamente iam sumindo à medida que eles andavam. E aí vem uma pergunta: por que Jesus diz para que eles fossem ao sacerdote? Porque naquele tempo, se uma pessoa fosse curada de lepra, ela precisava ser examinada por um sacerdote para que ele emitisse um certificado de que ela estava livre daquela enfermidade. Então, por isso era importante ele ter esse certificado, porque enquanto aquela pessoa não tivesse o certificado, ela não poderia se juntar ao restante da população, porque teria que continuar segregada como ficavam segregados aquelas pessoas com essa enfermidade. Sabemos da palavra de Jesus, do verso 17, que todos foram definitivamente curados. Todos são curados, mas apenas um deles volta para agradecer Jesus. O homem que volta é um samaritano, que eram meio mal relacionados com os judeus e vice-versa. Os demais eram possivelmente galileus da mesma área onde Jesus crescera. O homem que volta talvez nem tenha chegado a ir ao sacerdote. Eu imagino, outros também, li alguns comentários distintos, né? A hipótese de que ele, no meio do caminho, antes de chegar ao sacerdote, ele voltou. Ele estava tão emocionado e tão feliz porque ele viu a cura acontecendo, o milagre estava dinamicamente acontecendo na vida dele, e ele acaba voltando para Jesus para poder agradecer-lhe. Uma vez que ele volta, que ele glorifica a Deus, que ele agradece a Deus, que ele se prostra diante de Jesus, ele certamente passa a reconhecer a divindade de Jesus. O mestre tinha algo a dizer sobre isso. Ele faz algumas perguntas. Ele elogia a gratidão daquele moço que voltou, mas comenta o fracasso dos outros de terem feito o mesmo. Lucas, que escreve com o público-alvo em mente, sendo os gentios, ele enfatiza o fato de que aquele homem que voltou, ele não era judeu, ele era um samaritano. E Jesus o chama de estrangeiro. Lá no verso 18, na nossa tradução lida, ele fala do estrangeiro. E mais uma vez estamos sendo aqui preparados no Evangelho de Lucas para que o Evangelho fosse proclamado e aceito pelos gentios. Lá adiante, no livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, nós vemos todo esse desenvolvimento do Evangelho se espalhando em meio aos gentios e não só em meio aos judeus. Todos os 10 homens foram curados, mas apenas o que voltou foi salvo. Isso porque ele reconheceu Jesus
como o Messias de Deus, o Filho de Deus, e ele deu graças a Deus por conta disso. Sua salvação foi além da purificação daquela enfermidade, alcançando o perdão dos seus pecados e lhe dando salvação. No próximo e último quadro, nós chegamos à nossa conclusão. O assunto central do texto é perdão, apesar do foco dos discípulos ter sido a fé. Jesus não minimizou a necessidade da fé, mas não disse que o problema deles era falta de fé. A história dos 10 leprosos nos lembra que se somos curados ou perdoados, isso deve nos motivar a adorar e a louvar a Deus. Os 10 leprosos obedeceram a Deus e foram purificados. Mas 9 deles não reconheceram quem Jesus era, nem o adoraram e nem o louvaram. Somente o samaritano fez isso. Os 10 eram destinatários da graça de Deus. Mas receber a cura e a graça de Deus não quer dizer necessariamente salvação eterna. Era necessário reconhecer Jesus como Salvador. O servo, lá do verso 7 a 10, deveria obedecer fielmente ao seu senhor, mas sem esperar que ele demonstrasse gratidão. Isso porque o senhor tem o direito de esperar a obediência de um servo e não ter obrigação de ser grato por isso. A resposta de Jesus nesse assunto do servo e o relato do único leproso grato apontam para as questões de obediência e gratidão. Quando o discípulo é obediente a Cristo, ele não é merecedor de nada de Deus por ter sido obediente. Isso é o que nós extraímos desse estudo. Pois todas as pessoas, mesmo as mais obedientes, não são merecedoras do favor divino. Se quisermos ganhar algo de Deus, será com base em nosso não merecimento. O que viermos a receber não será por obras, mas pela graça de Deus. Aprendemos nesse estudo de Lucas que a fé opera no ambiente da graça e da misericórdia, a qual só é concedida aos não merecedores. É a graça de Deus derramada gratuitamente sobre os pecadores que produz gratidão. É essa gratidão que serve para motivar o destinatário da graça a também concedê-la aos outros. Assim, como Deus nos perdoou de nossos pecados contra Ele, unicamente com base em nossa confissão do nosso pecado e no nosso arrependimento, dessa maneira devemos também perdoar os outros que estão ao nosso alcance. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo, tenha nos acompanhado. Se gostou, fale dele para os seus amigos, mande o link do vídeo que está sendo gravado, para que outros também possam acompanhar esse estudo. No próximo quadro, você vê o panorama de toda essa série sobre o Evangelho de Lucas que nós estamos desenvolvendo. E eu deixo com você um grande abraço, esperando encontrá-lo numa próxima oportunidade.